Shalom! Tudo bom com você? Quem vos fala aqui é Flávio, sou diácono na Igreja Assembleia de Deus Ministério do Ferreira e hoje nós temos um assunto bem interessante para nós tratarmos, ok? E quero já ser grato a Deus por esta oportunidade e vamos orar ao Espírito Santo de Deus para falar sobre este assunto. Pai, a ti damos glória, louvamos o teu santo nome, quero te agradecer por esta rica oportunidade. Oportunidade esta, meu Deus, de revelar a tua palavra. Espírito Santo de Deus, sou dependente do Senhor, dependente da tua revelação, então que o Senhor possa revelar o Espírito por detrás da letra, repreender, meu Deus, todo espírito contrário, todo espírito que tenta, meu Deus, anular a revelação do Senhor, que tenta bloquear a unção da revelação, que o Senhor me traga essa unção, dá-me, Senhor, a direção e a unção de mestre, para que eu possa, meu Deus, passar um ensinamento para o teu povo, ensinamento ao qual o seu Espírito trouxe até a minha vida, um Espírito de vida, um Espírito que nos ensina e nos orienta. Então, que a unção de mestre venha sobre a minha vida neste momento, em nome do Senhor Jesus. Fala através da minha boca, quero ser instrumento do Senhor. Nesta hora, somos dependentes de ti. Sem ti nada podemos fazer. Sem o Senhor, eu nada sou, aleluia. Glórias ao teu nome, Espírito Santo de Deus. Eu te dou glórias, eu te dou graças. Sou grato a ti por tudo que o Senhor tem feito. Sou grato, Senhor, pela tua luz. Sou grato pela tua direção. Sou grato, Senhor, pela facilidade que o Senhor consegue me ensinar, ó Deus, me doutrinar através da tua palavra. Muito obrigado, Senhor, por esse espírito de ensino que tu tens colocado em minha vida. Te agradeço pelas pessoas também que estarão ouvindo, Pai, essa transmissão, que o Senhor possa abençoá-los através desta palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos lá então? Irmãos, eu quero falar hoje com vocês aqui um assunto muito interessante, que é sobre algumas armas que nós podemos usar e muitas vezes nós não utilizamos. E eu quero falar hoje sobre uma arma muito poderosa. Isso que eu vou falar é um assunto muito poderoso para as nossas batalhas. E muitas das vezes nós deixamos passar desapercebido algumas armas que o Senhor colocou à nossa disposição para que nós pudéssemos lutar as nossas pelejas, lutar no ambiente espiritual, né? Num lugar num lugar celestial, para que nós possamos lutar. E essa é uma arma, talvez, que quando eu falar para você, talvez você nem glorifique tanto a Deus. É porque nós estamos tão acostumados com algumas coisas, porém, você vai ver o quanto essa arma ela é potente no reino de Deus. E, amados, eu estou aqui com a minha Bíblia e nós vamos ver na palavra de Deus que no Sermão da Montanha, Jesus ele ensina a como orar, né? Ele vai pegar no livro se você abrir a tua Bíblia em Mateus, capítulo de número 6, e o versículos, né? Vou começar no versículo de número 5. Olha o que ele diz assim, ó. E quando orares, orar. Será que o Flávio vai falar de oração? Eu não vou falar de oração, porque oração é o básico nosso, né? A oração tem que fazer parte da nossa vida como crente. A gente não precisa receber uma instrução de como orar, instrução de uma arma. Né? Que arma é esta, então? É oração? Não, porque a oração nós já fazemos no nosso natural. Isso tem que ser o básico. O nosso natural é orar. Mas olha que detalhe, ele diz assim, ó, e quando orares, não seja como os hipócritas. Né? Então Jesus ele vai dar uma chave de oração, ele vai falar, quando você orar, não seja assim. Aí ele fala, seja assim. E aí ele dá um ensinamento. Mas a primeira parte, quando começa ele fala assim, ó, quando vocês orarem. Então quer dizer que orar, nós temos que orar. Não é se você orar, é quando orar. Então nós vamos ver também que no versículo de número 16, você vai dar um salto agora. No versículo de número 16 deste mesmo capítulo, ele vai dizer assim, ó, e quando jejuardes, tá aí. Essa é a nossa ferramenta e eu vou te passar uma instrução tremenda dessa ferramenta. Ele fala, e quando jejuares? Então Jesus está falando quando. Quer dizer que a oração, irmãos, ela tem que vir acoplada ao jejum.
ou o jejum acoplado à oração. Porque um com o outro, a oração, ela tem resultado? Tem. Mas quando eu conecto a oração com o jejum, isso vira uma dinamite potente. Isso vira uma arma tão potente que nós vamos ver na Bíblia. Eu vou te mostrar na Bíblia o que a oração e o jejum é capaz de fazer. Eu tenho certeza que você nunca parou para pensar desse modo, o qual eu vou mostrar para você. Então veja, o jejum e a oração tem que ser o básico do crente. Somar jejum e oração. Nós temos o hábito apenas de jejuar. Quem dera nós pudéssemos jejuar e orar, né? Aliás, nós temos o hábito apenas só de orar, né? Jejuar não, mas nós temos o hábito apenas só de orar. Mas quem dera pudéssemos orar e jejuar. Quão potente seria a tua oração? Quão potente você receberia as suas respostas, né? Então nós observamos o texto, que no mesmo texto ele tem oração e no mesmo texto ele tem jejum. Percebe? Vem junto. Que tem que andar junto, jejum e oração. Jejum e oração, irmãos, caminham juntos. Aqui eles estão no mesmo texto. E ele não diz se você orar. Ele diz quando. Ou seja, tem que ser uma prática natural. Tem que ser o nosso natural. Quando nós orarmos, que ele venha precedido de jejum, junto com o jejum, se você puder. E nós temos vários tipos de jejuns na Bíblia Sagrada. Agora, Flávio, qual é o propósito do jejum? É só para eu ficar com fome? É só para eu me abster de alimento? É só para eu, ficar fazendo um propósito? Para eu passar o dia com muita fome, com dor na barriga, porque eu vou estar com fome, dor de cabeça? Qual o propósito do jejum? Nós vamos ver o propósito do jejum aqui neste vídeo. Eu vou te mostrar. Olha só. O que é o jejum? A Bíblia mostra o jejum como um estilo de humilhação, pois o orgulho é um inimigo de resposta de oração. Então, quando eu estou jejuando, eu tiro a barreira do orgulho. Quando eu estou jejuando, eu tiro a barreira do orgulho e me humilho. Seria um estado de humilhação. E nós precisamos tirar essa barreira do nosso caminho, pois isso facilitará as respostas à nossa oração. Que barreira? O orgulho. Irmãos, o orgulho ele é um perigo. O orgulho ele te afasta de Deus, ele te afasta das bênçãos de Deus, e nós vamos verificar isso aqui na própria Bíblia Sagrada, que o jejum ele é essencial para nós, para nos afastar do orgulho, porque o orgulho tira as bênçãos de Deus, nos afasta das bênçãos de Deus, né? E o orgulho ele é tão perigoso que, na verdade, se você observar bem, o orgulho ele começou no céu, né? O primeiro orgulho, ele começou no céu. Teve no céu um primeiro orgulhoso, né? Nós sabemos que o nome dele, quem é? Satanás. Ele foi muito orgulhoso no céu. Tudo começou no céu. E o orgulho, ele vem do céu. Então, por isso que a Bíblia vai dizer que Deus, ele resiste ao orgulho. E nós precisamos, irmãos, ser humilde. E ser humilde não é algo que Deus faz. Ser humilde é algo que nós temos que praticar. É nossa prática. Nós precisamos praticar a humildade, né? Ser humilde nos lugares, ser humilde, praticar humildade. Isso no mundo secular nós precisamos praticar essa humildade. Não escolher os melhores lugares. Se possível, seja o último a comer num lugar onde você vai para uma festa. Procure um lugar melhor para outra pessoa, coloque ele na sua frente e sente-se num lugarzinho menos adequado, vamos assim dizer, sabe? Deixe as pessoas serem mais importantes do que você. Isso é ser humilde, né? Porque quem está embaixo, irmão, é uma pessoa que está mais segura. Porque quem está embaixo está no chão. E quem está no chão não tem mais para onde ir, você entende? Por isso que a Bíblia vai dizer assim, você que está de pé, cuide para que não caia. Outra tradução vai dizer, quem está em cima, cuide para que não caia. Porque quem está em cima tem um perigo, ele pode cair. Agora, quem está no chão, está embaixo, está no pó, está de joelhos diante de Deus, está com a cara no pó diante do Senhor. Aquele que se humilha diante do Senhor, este será
exaltado. É o melhor lugar está, é aos pés da cruz. Pois todo aquele que se exalta, ele será humilhado, a Bíblia diz. E todo aquele que se humilha diante de Deus será exaltado. O diabo, ele quis se igualar com Deus. E ele foi humilhado. Jesus era igual a Deus. E ele se humilhou e foi exaltado. Oh, aleluia! Quem se humilha diante do Senhor é exaltado diante dos homens. Aleluia! Na presença de Deus, quem desce, sobe. Irmãos, na presença de Deus, o dialeto de Deus não é o mesmo dialeto que o nosso, não é a mesma conversa que a nossa. Na presença de Deus, diante de Deus, quem desce, sobe. Na presença de Deus, o caminho para cima está embaixo. Oh, glória a Deus! O caminho para cima fica embaixo, fica aos pés da cruz, fica no chão, no lugar de humilhação. Quem se humilha diante do Senhor, esse encontrará exaltação nos céus, aleluia, ou diante dos homens também, glória a Deus. E nós vamos ver um texto no livro de Tiago. Eu quero abrir com você, se você tem aí a sua Bíblia Sagrada, abra em Tiago, capítulo de número 4, e o versículo que eu quero ler é o versículo de número 10. Olha o que está dizendo: humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Oh, glória a Deus, veja só que maravilha. Humilhai-vos. O que isso diz para mim e para você? Que nós devemos se humilhar. Humilhar, irmãos, não é uma coisa que Deus vai fazer em nós. Nós temos que fazer, é nosso papel. Ele diz, humilhai-vos. Ou seja, se humilhem vocês. Vocês precisam se humilhar. Isso somos nós que temos que fazer. É o papel nosso, você percebe? Veja a primeira carta de Pedro. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo de número 6. 5, 6, olha o que diz. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo ele vos exalte. Você precisa se humilhar debaixo da potente mão de Deus. Se humilhar debaixo, porque no tempo certo ele te exaltará. No tempo depois que eu me humilho, as coisas já vão acontecer. No seu tempo, no tempo de Deus. Não importa o tempo, faça o teu papel. Se humilha diante do Senhor. E essa humilhação, quero que você entenda, humilhai-vos, é o jejum. É você jejuar. Humilhação na Bíblia fala de jejum, não fala de apenas colocar a cabeça no chão, não fala de apenas se humilhar, se prostrar, se curvar. Não é um ato de adoração, que adoração a gente pensa que é canção. Um tipo de música é louvor, o outro é adoração. Adoração, não. Esse humilhai-vos é se prostre mesmo, humilha tua alma, se curve, põe tua alma para baixo, teu orgulho, jejue, não dê atenção para tua alma ela quer se alimentar, a tua alma quer comer, mas diz o quê? Humilhai-vos. Nós não podemos nos aproximar de Deus com orgulho, irmãos. O jejum, ele quebra o orgulho. O jejum, ele desmantela o orgulho das pessoas. E quando eu estou jejuando, quando eu jejuo, quando eu faço esse tipo de humilhação, eu estou me aproximando de Deus. Eu preciso me humilhar, eu preciso querer fazer o jejum, uma prática minha. Deus não vai colocar essa vontade em você, você tem que tomar essa decisão. Porque quando nós somos orgulhosos e não praticamos o jejum, se possível junto com a oração, que é melhor ainda, tem vários exemplos na Bíblia, nós vamos ver esses exemplos. Quando nós não fazemos isso e permitimos que o orgulho tome conta de nós, Deus ele nos resiste. A Bíblia diz que Deus ele resiste ao orgulhoso. É você empurrando de um lado e Deus empurrando do outro. E tem uma notícia para você, adivinha quem vai ganhar essa guerra? Adivinha quem empurra mais forte?
Adivinha? Você empurrando de um lado com seu orgulho. Não, eu vou orar e vai acontecer, vai ser e vai acontecer. Senhor, é no meu tempo. Senhor, em 21 dias. Senhor, em 5 dias. Senhor, em 3 dias. Ô meu Pai, durante esse mês, faz assim, faz assado. É você com seu orgulho, mas você não quer jejuar para ouvir a voz de Deus. A Bíblia diz que os discípulos jejuaram para ouvir o Espírito Santo falar, para escolher os apóstolos. Oh, glória a Deus. Você empurrando de um lado, Deus do outro. Deus tem mais força do que você. Salmos vai dizer que Deus enxerga o orgulhoso de longe, ó, de longe. Nem Deus não quer nem aproximação. Deus de longe vê o orgulhoso. Fica aí. Esse daí nem jejua. Fica aí. Ele não jejua para matar a carne. Ela não jejua para humilhar a alma dela. É o jejum. Tem gente que não se aproxima de Deus. E você vai ver como o que eu estou falando é verdade. O jejum nos aproxima de Deus, irmãos. O jejum é uma das formas bíblicas de nos humilharmos e de nos aproximarmos de Deus. Salmos 35. Vamos ler lá. Salmos 35. Está aqui. Livro de Salmos, capítulo 35, e o versículo 13. Olha o que diz. Mas quanto a mim, quando estavam enfermos, a minha veste era pano de saco. Humilhava a minha alma com o jejum. E a minha oração voltava para o meu seio. Humilhava a minha alma com jejum. Humilhava a minha alma com jejum. Olha isso. Porque a nossa alma ela é arrogante. A nossa alma ela é egoísta. A nossa alma ela só quer os nossos desejos. Quero comprar um carro, eu vou decidir o dia. Não pergunto para o Senhor se posso. Né? Quero comer tal coisa, eu não pergunto. Eu vou lá e compro. Nossa alma, isso é coisa da alma, irmãos. Uma vez, um certo homem, ele resolveu jejuar. Ele aprendeu sobre um jejum e ele resolveu jejuar. Uma parábola minha. E ele resolveu fazer jejum. Esse homem era um advogado. E ele então falou, pô, o jejum é interessante. Ele faz esse jejum e em todo lugar que ele anda na cidade, ele passa no restaurante, ele sente cheiro. Ele passa na frente de um lanche, aquele cheiro fica muito mais gostoso. É até comida que ele não gosta, que ele não gostava. Sabe, hot dog, que não é coisa muito saudável, mas a gente come, né? Vocês comem, eu não. Graças a Deus parei com isso. Mas aqui em casa a gente parou de comer hot dog. Mas as pessoas comem e ele sentiu o cheiro daquele... que cheiro maravilhoso. Nós mesmos somos assim, né? Por esses dias estava jejuando e falei com a minha esposa, amor, eu senti um gosto de arroz com feijão na boca. Ai, que delícia que eu senti o gosto. Só arroz com feijão, mas senti um gosto tão gostoso. Só de pensar no arroz com feijão. Você vê que coisa? E aí, esse certo homem, ele sentia fome, sentia cheiro, passava nos restaurantes fome, passava na casa das pessoas, nas janelas, aquele cheiro de bife acebolado, de lasanha, de feijoada, e ele com aquele jejum, naquele jejum, ele chegou em casa e ele fez uma oração e ele falou assim, alma, hoje você judiou de mim, hoje você acabou comigo, me fazendo querer experimentar essas coisas, as coisas boas da vida. Agora, por conta disso, alma, eu vou te dar mais um castigo. Vou jejuar de novo. Humilhou a alma dele de novo. Vou jejuar novamente. Mas o que isso traz, irmãos? Isso traz aproximação de Deus. Ele estava se aproximando de Deus e a alma queria comer. O estômago queria comer. A comida é uma vontade da alma. Os desejos, né, vêm da alma. E nós vamos ver na Bíblia que um certo homem chamado Esdras, ele também jejuou. E sabe para que foi o jejum de Esdras? Foi um jejum para viajar com segurança. Só isso. Um jejum para viajar com segurança. Porque naquele tempo o Esdras estava passando por umas guerras e lutas e ele precisava viajar. E ele foi viajar com segurança, então ele fez um jejum.
Porque o jejum, irmãos, ele vai criar um caminho aonde não tem caminho, é um caminho espiritual. Onde não há caminho, o jejum ele abre este caminho. A oração precedida de jejum, ela abre caminhos aonde não tem caminho. E qual caminho você quer seguir? O caminho da tua alma ou o caminho do jejum? Qual caminho? A Bíblia vai dizer também que Acabe, irmãos, foi marido de Jezabel. Acabe era um homem rebelde. Acabe era um homem desviado. Resolveu servir a Baal. Mas quando Acabe jejuou, eu chego a estar arrepiado, irmãos, olha isso aqui. Eu chego a arrepiar. Quando Acabe jejuou, até Acabe foi ouvido. Deus falou para Elias: Elias, tu não vês que Acabe está jejuando? Ele está em pranto diante de mim e eu recebo este jejum dele. Não vai acontecer o mal que eu prometi nos tempos de Acabe, mas sim nos tempos do filho dele. Mas no tempo de Acabe não, porque Acabe, mesmo estando desviado, mesmo servindo a Baal, jejuou e Deus ouviu o jejum de Acabe, irmãos. O jejum de Acabe abriu caminho de paz. Olha a potência que tem essa arma que é o jejum. E é por isso que Satanás tenta desarmar o crente para não jejuar, pois o jejum é uma arma poderosa. Repete aí para mim: o jejum é uma arma poderosa. Aleluia. Nós temos os nossos planos, nossas ideias, né? Nós iniciamos os nossos projetos e depois nós pedimos para Deus terminar. E Deus não tem compromisso com aquilo que a gente inicia. Deus ele só conclui aquilo que ele mesmo iniciou. A própria palavra de Deus diz isso. Que Deus ele só termina aquilo que ele mesmo iniciou. Ele tem compromisso com aquilo que ele começa e não com aquilo que nós começamos. Nós começamos a fazer as coisas e depois não conseguimos terminar, pedimos para Deus terminar para a gente. A Bíblia diz que ele é o alfa e o ômega, o começo, ele é o princípio, ele começa. E ele é o ômega, ele é o fim, ele é o final, ele termina. Oh, glória a Deus, o que ele começa, ele termina. O alfa e o ômega, o princípio e o fim. Deus é poderoso para começar a boa obra e ele também é poderoso para terminar a obra que havia começado de fazer. Aleluia! Na minha e na sua vida. Oh, glória a Deus, tudo que ele começa, ele termina. E para saber o que Deus quer começar, como eu faço? Eu jejuo para ouvir a voz de Deus, para saber o que ele quer iniciar na minha vida, o que ele quer iniciar na minha casa, na minha família, no meu caminho, nos meus projetos, qual a direção, o que o Senhor quer iniciar, Deus, porque o que o Senhor começa, ele mesmo termina, irmãos. Oh, glória! Se você puder, abra agora a tua Bíblia em Filipenses, para terminarmos aqui. Filipenses, carta do apóstolo Paulo, capítulo de número 1 e o versículo de número 6. Olha o que diz: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Aquele que começou em vós a boa obra, ele aperfeiçoará até a vinda do Senhor Jesus Cristo, até o dia do Senhor Jesus Cristo. Aquele que começou é fiel para terminar. Quem começa é Deus e ele termina. E como que eu sei o que Deus quer iniciar? Eu preciso fazer um jejum e oração. Os apóstolos, eles precisavam de uma direção, de quem levantar como apóstolo. E a Bíblia vai dizer que eles estavam então em jejum, em humilhação, se humilharam diante do Senhor, estavam em humilhação. E aí o Espírito falou com eles: separai para mim Barnabé e a Saulo, porque o Espírito falou quando eles estavam em humilhação e em jejum. Daniel recebeu resposta, estava humilhando sua carne, sua alma, não comeu manjares desejáveis, preferiu ficar
se humilhado, preferiu o jejum. Aleluia. Davi pecou com Betseba, teve um filho e o filho ficou doente. Davi jejuou, Davi se humilhou, o Senhor levou o menino, mas a Bíblia diz que Deus perdoou o pecado de Davi. Oh, aleluia, Deus é poderoso em responder oração e jejum. Nós temos esta arma e esta é uma arma que o crente, todo cristão, deveria usá-la para vencer as hostes espirituais, porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra os principados e potestades nos lugares espirituais da maldade. E para vencermos, há necessidade de oração e de jejum. Esta foi a mensagem. Que Deus te abençoe.